Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. Continue te usando grandemente na obra de Deus neste tempo final. A favor de toda a igreja do Senhor, todo o corpo ministerial e todos os irmãos em todos os países. E aqui também. Que continue sendo de grande ajuda e luz para este tempo final, levando toda essa revelação, toda essa mensagem de ensinamento que Deus está nos dando no meio do cumprimento da visão da carpa. Uma saudação a Jesus Alejandro I e toda a congregação lá em Saltilho e todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países e todos que estão também aqui de visita nessa manhã de hoje, domingo 19 de novembro deste ano 2023. No dia de hoje está transmitindo também pelo satélite Eutelsat 8 na posição de 8 graus. Esse cobre toda a área da África, Europa e toda essa região lá da Europa até Israel. Ou seja, aqui, além do satélite Amazonas, também já temos esse satélite Eutelsat 8 transmitindo para toda essa região lá da África, Europa e todo o Oriente Médio. A todos que estão conectados estarão conectados através desse satélite Eutelsat 8. Que Deus abençoe também grandemente e que este satélite, este sinal que está sendo transmitido desde a grande carpa catedral seja de grande bênção e alcance toda a semente de Deus e a prepare onde quer que se encontre lá na Europa. Veja, já há anos estava para se ter este satélite que chegasse até o Oriente Médio e já o temos. Já esse desejo do nosso irmão William há anos de ter um satélite que chegasse até Israel, já hoje, graças a Deus, é uma realidade. A palavra de Deus nunca caiu, nem cairá em terra. Tudo se cumprirá, conforme a como já foi falado e profetizado. Já a página da internet tinha o dado aqui, mas parece que Júlio Ángel me tirou para colocar o que está completo. É um parágrafo que ele tinha me mandado, onde dizia... aqui eu encontrei. Em acréscimo ao satélite Amazonas, que cobre o hemisfério das Américas, estamos começando no satélite Eutelsat 8 na posição 8 graus oeste.
E na página www.satélite, onde diz satélite Eutelsat, aí podem encontrar a informação que necessitam para sintonizar a transmissão. Isso já estará sendo colocado aí para todos os do Oriente Médio e toda essa região da África e da Europa. Para essa ocasião nós temos o tema seja feito conforme tua fé. Conforme a tua fé seja feito, que que foi pregado em 3 de setembro de 2015 em Veracruz, México. E buscamos. Ele usou a escritura de São Mateus, capítulo 15, verso 21. Ele usou a escritura de São Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28. E lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Verso 5 diz, por la fé, versículo 5 diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Teve testemunho de que agradara a Deus. E nos dizia, no escrito nosso irmão William, que Enoque teve a fé de rapto. Ou seja, que Enoque teve os trovões. E diz que agradou a Deus. Consequentemente, todos os escolhidos de Deus deste tempo final, que estão recebendo a fé de rapto, estaremos o quê? Agradando a Deus e, consequentemente, seremos transpostos, seremos raptados, porque Jacó 1 aconteceu. Sabemos que também Elias e Jesus, mas aqui estamos falando de Enoque. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Seja feito conforme a tua fé. Conforme a tua fé, seja feito. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem a autoridade de Jesus Cristo que foi pregado em 15 de julho de 2012. Aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz nosso precioso irmão William Soto Santiago, diz, portanto, a fé é usada baseada na promessa divina. No que foi prometido, e Cristo disse que vai funcionar. Crendo no que disserem que aconteça, vai acontecer. Não pode duvidar, mesmo que depois as circunstâncias pareçam contrárias. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, cada crente em Cristo, cheio do Espírito Santo, nasceu de novo, é parte do corpo místico de Cristo e, consequentemente, tem autoridade. Pode usar ou manifestar o poder de Deus de acordo ao grau de fé que a pessoa tiver. Ou seja, que o segredo para que se desate o poder de Deus e a quantidade de poder de Deus
que é necessário vai depender da quantidade de fé que a pessoa tiver. É a fé a que faz com que se desate o poder de Deus. Recordam a mulher sirofenícia que veio a Jesus para que curasse sua filha e ele não atendia. E disse, essa escritura que ele usou ali, ele disse, não é lícito lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos, dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela disse, os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. Jesus disse, grande é tua fé, seja feito conforme tua fé. Foi concedido e recebeu a cura à filha da mulher sirofenícia. Se desatou o poder de Deus que estava em Cristo para esse milagre. Cristo, ao falar que fosse feito, foi feito. Porque quem tem a autoridade manda que se desate, que se cumpra, que seja feito o que foi dito. Isso ocorreu com essa mulher. Agora vejam. A prova dela ali era, para começar, Jesus lhe disse, praticamente disse ali mesmo, ao dizer cachorrinho, imagine, disse ali, uma cachorra ou os cachorrinhos. Qualquer um dirá, já me chamou assim? Eu me vou porque me ofendeu. Ela não viu isso. Ela estava crendo que iria obter isso para o qual ela tinha ido, onde estava Jesus, ou seja, obter a cura da sua filha. Agora vejam. Porque estava sendo atormentada a sua filha por um demônio. No caso da mulher, com o fluxo de sangue, foi diferente, porque ela somente disse, se eu só toco a borda do seu manto, eu serei curada. A prova dela era conseguir chegar aonde estava Jesus, porque havia tanta gente apertando e recordem que ele ia a caminho já para ver a filha de Jairo, a qual era um grande funcionário e estava doente. E quando ele estava ali, que foi o momento quando essa mulher o tocou, depois, alguém nesse momento diz, olha, já não aborreça mais, disse a ele, sua filha já morreu. Assim que, não diga nada, pois se já morreu. Mas Jesus tinha escutado, vamos ler essa parte ali, porque há algo muito importante aí. Em Marcos, Evangelho segundo São Marcos. Está em São Mateus também, São Lucas nos fala. Mas vamos a Marcos, que reúne talvez toda essa história. Em Mateus está no capítulo 9. Em Marcos está no capítulo 5. Em Marcos está no capítulo 5. Vejam, diz ali. São Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão,
enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, iam pelo caminho. Grande multidão seguia, comprimindo, o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem, contudo, nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua veste. Aí desenha uma estrela de Davi. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Aí desenha outra estrela de Davi. Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Aí desenha outra estrela de Davi. Agora imaginem toda essa gente aí com ele caminhando, e seguramente ela o que fez foi que o raspou um pouquinho nada mais, mas esse pouquinho levava fé. E não assim os que estavam tocando. Vejam, ela tinha essa fé para tocar o verbo, a palavra. Os demais podiam tê-lo, mas não tinham essa fé para tocar a palavra, o verbo. Seguramente uns o tinham abraçado para levá-lo, mas ela tinha fé nisso que estava pedindo. Mas ele olhava ao redor para ver quem tinha feito isto. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Houve uma confissão ali. Em São Mateus, capítulo 9, Vamos a Lucas, uma partezinha ali, Lucas 8, vamos ver se é em Lucas. Lucas 8. Verso 47, miren. Versículo 47, vejam. No 46 disse: mas Jesus disse: alguém me tocou. Senti que de mim saiu poder. E então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E isso é o mesmo que vemos
ali, en la página 40 del libro de citas, na página 40 do livro de citações, en el párrafo 321, no parágrafo 321, donde nos dice, onde nos diz, desse parágrafo na página 40, porque começa na página 39, mas vamos à 40, quando desde cima tem uma partezinha, vamos ver, vamos ter que ler aqui essa porção. E eu olhei para lá, seria a minha esquerda onde estava em pé, e ali havia um pequeno edifício colocado ali. As pessoas estavam em linha ao redor da carpa, e chegava até como uma quadra, um quarteirão fora da carpa. Uma grande linha, fila de pessoas, e todos estavam em pé ao redor ali com seus cartões de oração. E depois vi uma mulher em uma maca de ambulância postrada ali. E um varão atrás dela estava em pé em muletas, de modo que eles estavam ali em pé esperando sua vez. Uma mulher estava tomando seus nomes e coisas, e depois estava uma lona esticada ali, que ninguém podia chegar ao redor dessa carpa. Quero que vocês vigiem isso e escute como é que veja a diferença. E então ouvi algo como um redemoinho. Ush, 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 diz ele aí, assopra, como sempre faz. Cada vez que temos um serviço de cura, é o que acontece. Assim é como sempre se ouve. E soou desse modo. No arbusto, dessa vez que eu ouvi, sempre foi desse modo. E o ouvi indo, se movendo, e olhei, e eis que ia essa real e suave luz se movendo de mim, e foi para o pequeno edifício. E então, há algo diferente entre a luz e o anjo, porque ele ainda estava comigo, e a luz tinha se retirado ao edifício pequeno. E este anjo, ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, e ele disse, eu te encontrarei ali. Então eu disse, eu não entendo, por que ali? Ele disse, olha, e essa mulher, quando saiu dali na maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, ao outro lado. E a mulher perguntou, o que aconteceu? Ela disse, eu não sei, só aconteceu. Eu estive em cama por anos. E depois saiu o homem carregando suas muletas e perguntaram. E disse que não sabia. E vinha à plataforma a testificar. Agora vejam aqui o que está nos mostrando. Nessa ocasião, neste capítulo 5 e o capítulo 8 de São Lucas, versículo 47 de São Lucas, capítulo 8, versículo 47, como ela declarou e deu testemunho do que tinha ocorrido. Agora, continuamos em São Marcos, capítulo 5, ali onde diz, disse a verdade, e ele disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz, e fique e ser curada do teu mal. Aí desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. Enquanto, estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê, somente. Desenha uma estrela de Davi aí.
e não permitiu que ninguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Sempre há zombadores. Mas vejam, mas ele expulsando todos, é preciso tirar os zombadores e aqueles que não creem para fora. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Aí desenha outra estrela de Davi. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. A mulher com fluxo de sangue tinha 12 anos também, que tinha esse problema. Então assombraram-se todos com grande espanto, mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer a menina. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, a autoridade de Jesus Cristo vem do céu, e a autoridade de cada filho e filha de Deus vem do céu, por meio do Espírito Santo. Nesta mensagem do parente redentor, diz nosso irmão Branham, aqui está no inglês, o qual ele falou ali, uma parte, escreveu aqui no inglês, que está na página 28 e no espanhol está na 26, nos diz, para que nós pudéssemos ou pudéssemos ser, que amou o Pai, derramou sobre nós, para que nós, os quais éramos pecadores, afastados de Deus, pudéssemos ser feitos próximos de Deus, ao grau que chegamos a ser filhos e filhas de Deus, não servos. A igreja gentia nunca foi um servo, não, Senhor. A igreja gentia é filho e filha. Vocês são filhos e filhas de Deus, que receberam o Espírito Santo. Agora, se vocês são reticências e se afastam, mas se vocês seguiram em frente até chegar ao Espírito Santo, vocês se tornaram filhos e filhas. Agora, filhos e filhas, quem tem mais poder diante de Deus? Vejam isso, essa declaração tão tremenda. Quem tem mais poder diante de Deus? O que? Um anjo? Um anjo é um servo. É correto isso? Eles são seus servos. O que é você? Seu filho e filha. Quem tem mais poder no céu, então? Um pecador que foi salvo por graça? Ou um arcanjo que está em pé ao seu lado? Neste em pé ao seu lado. Aí a tradução, porque aqui diz that standing by his right side. Stand by his right side, parado ao lado direito, não é? Tradução? Standing by his right side. Stand by his right side, ao lado direito. Parado à direita, em pé à direita. Aqui a tradução diz parado em pé ao seu lado, mas nessa partezinha a tradução é em pé à direita.
o um arcángel que está parado à sua ou um derecha. arcanjo que está à sua direita, em pé à sua direita. El pecador que ha sido salvo O por pecador que foi salvo por graça tem mais autoridade no céu do que o arcanjo que gracia, está a em su pé derecha sin pecado. à sua direita sem pecado. Porque ele é um hijo. Porque ele é um hijo filho. tiene más autoridad Um que el filho siervo, tem mais por supuesto. autoridade que o servo, certamente. E ele escreve em inglês. E ele escreve no inglês: os filhos têm mais autoridade no céu do que os arcanjos, os quais são servos. Nos olvidamos Oh, lo que somos. nos esquecemos o que somos. Nos olvidamos muchas veces. Nos esquecemos muitas vezes. Nos olvidamos muchas veces. Nos que nos esquecemos hizo lo que muitas vezes que nos fez o que somos. Después que llegamos a ser lo que Depois somos, que nos tornamos o que entonces somos, nos olvidamos então como nos llegamos esquecemos como chegamos aqui. Ahora vean Agora vejam. como es esa autoridad Como é essa autoridade maior de un hijo. de um filho. Vean por eso, Vejam en el por libro de los isso, sellos, no livro dos selos, dice allí estaba diz, ali el estava arcángel Gabriel, allí estaba el o arcanjo Miguel. Gabriel, ali estava o Dice, arcanjo pero Miguel. tenía que ser Diz, mas tinha que ser um ser humano digno um de ser tomar humano el libro. digno No de podía tomar ser, o livro. O sea, tenía que ser un hijo. Não podia ser, ou seja, tinha que ser um filho. Vejam, Vamos a ver si encontramos esa partecita vamos allí. ver se encontramos essa partezinha aí. Ahora ya van viendo algo ahí muy, pero que muy grande. Mas estamos vendo algo aí muito grande, mas muito grande. Mira a página 75. Veja a abajo página del 75 libro de embaixo los sellos, él dice, do livro "Él dos pidió selos. que el Ele diz, Redentor semejante ele pediu que o apareciera, Redentor si le fuera semelhante posible". aparecesse, Juan se fosse entonces dijo que no possível. había João hombre então digno. disse que não havia homem No quiere digno. decir que no habían personas Não quer dignas, dizer que não como haviam por pessoas ejemplo, el dignas, ángel Gabriel como o por Miguel, exemplo o anjo Gabriel pero ou recuerde Miguel. también que tenía Mas que recorde ser também uno que tinha que semejante a ser nosotros. um semelhante a nós. Recuerde, Juan dijo que no Recorde, había hombre João digno. disse que não havia No homem dijo digno. ángeles o serafines. Não disse anjos ou Ellos no habían serafins. pecado. Eles não tinham Estaban en pecado. una categoría Estava numa completamente aparte. categoria completamente à Nunca parte. habían caído. Nunca tinham Pero caído. este tenía que ser un redentor Mas este semejante. tinha que ser um redentor No había hombre semelhante. digno, porque Não havia no homem había digno, hombre redimido. porque não havia homem redimido. No había hombre digno ni aún Não de havia mirarlo. homem digno nem Tinha que ainda ser de olhá-lo. semejante a los Tinha que humanos. ser um semelhante aos humanos. Por eso él lo toma, Por isso ele o toma, dice que diz que lo toma de la diestra de Dios, o lo abre toma del da cielo, lo destra trae de Deus, o abre a no un céu e o hombre, traz a a um un ser homem, humano. a um ser humano. El ángel lo llamó, pero no fue hallado O anjo en chamou, ningún mas não lugar. foi encontrado Nadie era em nenhum digno. lugar. Ningún Ninguém era obispo, ni digno, arzobispo, nenhum ni bispo, nem sacerdote, arcebispo, ni nem ninguna sacerdote, hierarquia. No había nem nadie nenhuma con la hierarquia, não havia santidad, ni ninguém aún de mirar com el a libro. santidade nem ainda de Eso olhar o es duro, livro. pero es exactamente Isso é lo muito que dice duro, la mas é Biblia. exatamente o que diz a Bíblia. Únicamente estoy citando lo que Eu dijo unicamente estou citando o que disse Juan. João. Ahora, sigue diciendo nuestro hermano Agora William, continua dizendo nosso irmão William, permanezca con su fe puesta en permaneça com sua fé colocada em Cristo, creyendo Cristo, lo que ha sido prometido, crendo no que foi prometido, siempre colocando su fe sempre firme colocando en la sua palabra fé de Dios, firme na palavra no de Deus, haciéndose de ilusiones la persona, não se fazendo de sino ilusões a creyendo pessoa, mas lo que fue crendo dicho, no y que se foi hará dito realidad. e se tornará En el realidade. mensaje Obras es Na fe mensagem expresada. Obras é fé expressa, Nos dice nuestro hermano Branham en nos la diz página nosso irmão Branham na página 15, 15, abajo dice 15 a embaixo 16, diz 15 a 16, como cuando usted está aprendiendo a nadar. como quando você está aprendendo a Ustedes nadar. saben cómo Vocês sabem Usted como é. chapotea Você el agua y cruza la piscina. Y salpica a água e atravessa a piscina e faz um ruído aí,
o fiz. Agora, depois que você aprende a nadar, os movimentos são mais graciosos e você não se cansa muito. Vejam, isso é, você aprende a fazer. E escreve quando a pessoa aprende a atuar. E a fazê-lo. E corta cada esquina e faz melhor. E é muito mais fácil. Uma criança pequena que nunca tenha caminhado poderia tentar caminhar por este corredor aqui. Ele cairia uma dezena de vezes e se cansaria antes de chegar lá. Mas qualquer que saiba caminhar, um atleta, poderia descer por este corredor e nem sequer nota o que está fazendo. Bom, ele tinha isso para começar. Isso é o que ele é agora. Bom, é a mesma forma quando se prega cura divina ou qualquer outra coisa. À medida em que você avança, você começa a aprender. E escreve, avançando se aprende. Se você não aprende, há algo mal. Veja, você tem que aprender. E você tem que aprender como aceitar Deus e o que realmente significa. Nós permitimos algumas vezes e dizemos: bom, este indivíduo não tem suficiente fé. Este indivíduo não faz isso e isso. Ali há uma razão para isto. Há uma razão. Algumas vezes é pecado sem confessar. Você pode derramar um galão de azeite sobre uma pessoa e gritar até ficar rouco. E isso nunca moverá esse diabo, esse demônio. Não, Senhor. Você tem que confessar isso. E escreve confessar. Isso é o que diz o discernimento. Diz, vá e corrija isso. Tire isso fora. Veja o que fez essa mulher ali. Ou seja, isso que está nos mostrando aqui o irmão Branham, vejam. Mas se é tão lento fazendo isso, vem, e então os demais deles ficam impacientes. E dizem, nunca conseguirei que se ore por mim. Mas queremos encontrar uma forma que estabeleça a verdadeira base da cura divina. Ele, nessa mesma mensagem, no princípio, por aí, pela página, vejam na página 3, ele nos diz ali, agora esta noite, vocês estiveram até muito tarde ontem à noite, vou tentar não fazer isso essa noite, termino minha narração. Eu estava pensando sobre, esta noite, pregar sobre um tema do rapto da igreja. Este foi 26 de novembro de 1965. E o rapto foi... Quando foi o rapto em dezembro? No livro de citações podem buscar aí. Porque ele ia pregar... Vejam, pregou obras, a fé expressa primeiro. E ele estava pensando pregar esse tema aí. Mas o deixou para... Busque nos extratos de 65 ao final. E aí podemos ver a data do rapto. 4 de dezembro. 4/12 de 65, ou seja, que o pregou depois. 4 de dezembro, isso foi 26. Mas já que ele vinha... já movido por Deus, para mostrar à igreja algo muito importante.
Eu estava pensando sobre, nessa noite, pregar sobre um tema do rapto da igreja. Como as condições, como eu vejo na Escritura, em que condições a igreja tem que estar para o rapto. E o que acontecerá justamente antes de que ocorra o rapto. E como acontecerá? E escreve o rapto. E o irmão William escreve ali uma forma que estabeleça a verdadeira base da cura divina. Isso ele escreve na página 16. Agora continua dizendo o irmão Branham, página 16. Agora, tal como disse ontem à noite, um dom é maravilhoso, mas você não pode basear seu destino eterno em dons. Você não pode se especializar em algo de menor importância. Um dom é algo de menor importância. E Satanás pode personificar qualquer dom de Deus. Ele pode imitar algo exatamente igual. Vem, exatamente. Portanto, temos que vigiar isso. Ele, no livro de citações ali, no extrato na página 16, nos diz do parágrafo 122, vejam, falando disso dos dons. Eu fui somente inspirado de falar essas palavras e de dizer que um dia glorioso, todos os dons na igreja serão colocados de lado no manto, assim como era. E o Espírito Santo mesmo tomará a igreja em tal controle de amor e virá até que os doentes serão curados, os cegos verão, os mancos andarão, sem que as mãos sejam postas sobre eles. Ele só será uma grande unidade. E desenha do lado direito a pedra angular e as eras, e na pedra angular escreve amor, e em cima escreve a visão da carpa. No oitavo dia, os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja, os doentes curados. E do lado escreve também ao ladinho aí desse parágrafo, na visão da carpa, amor divino. E desenha uma estrela de Davi. Volto e repito em cima do extrato, escreve a visão da carpa, no oitavo dia. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Foi uma vírgula. Os doentes curados. E no ladinho aí, lado esquerdo escreve, na visão da carpa, amor divino. E a pedra angular e a estrela de Davi, corrijo. E a estrela de Davi aí, começando o parágrafo 122. Agora continua dizendo aqui onde paramos em obras, é a fé expressada, página 16. Tal como é expressado algumas vezes para mim sobre os gritos, bem, eu vejo demônios gritar, falar em línguas. Eu vi demônios falar em línguas. Seguro. Ele o personifica. Não é genuíno, mas ele personifica e o faz parecer como fosse real. E algumas vezes, as pessoas que não conhecem a diferença declaram que isso é real, quando não é real. E o mesmo fazem com cura divina. Pensam, bom, isso é um feitiço ou algo assim? Não é. É uma fé genuína e não adulterada no que Deus disse que será verdade. E isso o ancora. E quando está ancorado, seguro, não há nada que possa movê-lo. Vai permanecer ali. E, portanto, cortando
essas esquinas economizando dessa maneira. Agora, continua. Fé é uma revelação de Deus. Agora, fé é uma revelação. E escreve, fé é revelação. Quero ficar aí um momento. É uma revelação. Ele, pela sua graça, te revelou. Não é que você fez nada. Você mesmo não pode criar essa fé. Você nunca tem fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. E Deus revela a você. Portanto, fé é revelação. E toda a igreja de Deus está edificada sobre a fé. Ou seja, como essa mulher, lhe foi revelada a ela que se tocasse, iria ser curada. Foi revelada a ela. Isso. Portanto, aí Deus lhe deu fé. Nisso. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Com autoridade se trabalha na obra de Deus para que se torne uma realidade tudo o que ele prometeu. Assim foi no tempo de Noé. Noé tinha autoridade, tinha revelação, estava baseando sua construção da arca no que Deus tinha revelado. E Deus o ajudou e escapou do dilúvio com sua família. Na página 62 do livro de Citações, no parágrafo 547 diz: tanto como temos aqui um diabo quase nem é danoso, a menos que ele possa ter alguma coisa em que trabalhar. E em cima ele escreve: o diabo não pode causar dano se não tem com quem trabalhar. E ao lado escreve ali a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta. Ele tem, vocês recordam aqueles diabos que foram expulsos de legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa no que atuar, alguém por meio de quem atuar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo em nós para operar, atuar por meio de nós. E escreve em cima: a cabeça necessita um corpo para atuar. Continua dizendo nosso irmão William: Deus à sua igreja e, consequentemente, a cada membro da sua igreja, deu autoridade. E é necessário que cada crente em Cristo saiba quem é Cristo e quem é Ele. Ou seja, quem é você? A pessoa. Para que assim saiba o que Deus disse de você e de mim para este tempo final. E as coisas que e nas quais estarão trabalhando todos os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para o qual se requer ter conhecimento do que Deus quer que seja feito neste tempo final, ter conhecimento do que está prometido que vai ser feito no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e trabalhar em todo projeto espiritual ou físico que esteja prometido para ser cumprido nesse último dia. Porque os instrumentos que Deus vai usar serão os crentes em Cristo do último dia. Assim como cada tempo usou os crentes de eras passadas. Também no livro de Citações, na página 55, parágrafo 476 diz:
tal y como su fe sea soltada, tal e como sua fé esa seja es la solta, cantidad de poder que ustedes essa é a pueden tener. quantidade de poder que vocês Porque podem en ter. ustedes- Porque em en ustedes vocês, mora el poder. porque em vocês para mora o hacer cielos poder e para tierra. fazer céus e terra. Dios mora en ustedes. Deus mora em y ustedes vocês. son hijos E e vocês hijas são de Dios. filhos e filhas de Amém. Deus. Allí están Amém. ustedes. Ali Pero estão es vocês. su fe. Mas é sua Jesús fé. dijo, "Conforme a tu Jesus fe, disse, así conforme sea a tua fé, Se assim tu seja puedes feito. crer, Se tu todas podes las cosas crer, son posibles. todas as coisas são Lo que possíveis. nosotros necesitamos O hoy que día nós no es necessitamos orar hoje por em más dia poder. não é orar Ustedes por mais tienen poder. bastante poder Vocês para têm hacer uma bastante tierra poder nueva. para fazer uma Lo que terra ustedes nova. necesitan es O que fe vocês para necessitam é usar esse fé poder. para usar Lo que esse ustedes poder. necesitan es O que controlar- vocês necessitam controlar é esas controlar essas e viver umas vidas vidas tão e piadosas viver umas que vidas quando tão ustedes le piedosas pidan a Dios que quando vocês cualquier pedirem a cosa, Deus qualquer ustedes coisa, saben. vocês Nosotros sabem, tenemos confianza nós temos en que Dios confiança hará eso. em que Deus fará isso. Arriba escribe revelación. Em cima escreve revelação, Fe para usar el poder. fé para usar o poder. Y al lado había dibujado E do lado una tinha estrella de desenhado David, uma más o estrela menos de como al Davi, principio, y más abajito ao menos como no princípio e Havia mais escrito- embaixo tinha escrito fe, fé y dibujó otra estrella de David. e desenha outra estrela de Davi. En el mensaje por la fe viendo lo Na invisible, mensagem pela fé vem do invisível, predicado el 15 de diciembre del 2004, pregado em 15 em de Jalapa, dezembro de Veracruz, 2004 México, nos dice nuestro em hermano Jalapa, Veracruz, México, nos diz nosso irmão William. William. E o que é esperança? Esperança contra esperança? Esperando lo que no se podía esperar. Esperando o que não se podia esperar. Abraham lo estaba viendo por la Mas Abraão estava vendo pela fé. Ele estava vendo e ele cria de todo o coração. E, consequentemente, se materializou em sua vida o que ele creu. Portanto, pela fé, podemos ver o invisível. Podemos ver as coisas que desejamos, as coisas que queremos que Deus nos dê. Podemos ver pela fé. Crer nelas de todo o coração aqui. E pedi-las a Deus. E virão. Tão simples assim. Por isso é que Jesus, em muitos casos, quando vinham pessoas a Ele para pedir a saúde, a cura, Ele dizia, conforme a tua fé seja feito. E ficavam curados, vem? Os que tinham a fé para pedir a Cristo e crer que viria, Cristo dizia, conforme a tua fé seja feito. E recebiam o que eles pediam. Os que tinham fé. Nessa mesma mensagem que estamos lendo de obras, é a fé expressada na página 26. Nos diz, como na metade da página, aleluia, nós sabemos para onde vamos ao final dessa jornada. Deus o prometeu. Há uma terra além, do outro lado do rio. Não tenha medo em seu testemunho. Amém? Se é revelado a você, você não tem medo. A você não importa se o mundo inteiro, o que eles disserem. Você não tem medo. Quando a você é revelado, essa é a verdade que vem de Deus. Então você não pode ter medo. E se não, você pode ter medo. Davi, com uma funda de pastor, expressou a todo o exército israelita a fé que ele tinha em seu Deus. Agora, ali, do outro lado estava Golias. E ele se levantava ali e se jactava. Ou seja, Golias estava ali pronto já. Era muitas vezes maior do que Davi.
tinha de 14 dedos pulgadas de largo. de 14 polegadas de comprimento, mais de Eu dobrei 35 centímetros. Me puse a, Eu- quando estava leyendo, Eu coloquei quando eu estava me lendo, puse a doblar uma hoja. eu coloquei a dobrar uma de la hoja folha, de 8,5 por 11. a folha de Pero 8,5 si por uno 11. atraviesa, pues, más o menos, Mas se atravessa ponta, mais ou tem menos umas de 14 ponta a polegadas. ponta, tem umas 14 miren, polegadas. esta hoja, E veja, eu dobrei essa folha, así, atravesado, assim atravessado, atravesada, y de esta puntita a atravessada, esta puntita e dessa 14 pontinha até pulgadas. essa pontinha tem 14 Para ter uma polegadas. ideia Para ter uma do que ideia o irmão Branham está aí falando. do que o irmão Imagine-se um dedo o Branham está ali falando. Agora imagina isso aqui, um 14 dedo polegadas de largo, de mire para 14 polegadas de Isso comprimento, era veja para lá. um animal. Isso é um animal y una bestia. e uma Mire besta. para allá, Vejam, mi mano, olhe para lá. que es Um, pequeña relativamente, pero si el dedo de, a minha mão que é relativamente pequena, mas veja que os dedos eram de 14. Imagine ter um dedinho pequenininho de 14, imagine esses outros que são maiores. Isso era longo, muito longo. Que com uma mão nada mais cobriu o corpo de um homem de hoje em dia. Com uma mão, ou seja, se vai dar um tapa, pegava o corpo completo, porque cobria tudo. E diz 14 pulgadas de largo. 14 polegadas, mais de 35 centímetros. E era o gigante dos filisteus, um tipo enormemente grande. E notem Davi, o menor, e ainda era tão pequeno que não podia estar no exército. Quase um anão. Eles não podiam utilizá-lo. Os irmãos de Davi eram maiores. Esses 7 irmãos eram, ou seja, que podiam estar no exército. Assim que seus irmãos estavam no exército. E então, Golias estava se vangloriando. Escreve Davi e Golias. Mas Davi, agora recordem, que foi revelado a Davi. E isso é uma parte muito importante. Foi revelado a Davi. Ele pensou, aqui estão os exércitos do Deus vivente em pé em sua própria terra. E lá fora está um filisteu incircunciso e se vangloriando. Nessa noite chamaremos de câncer. Ou chamaremos paralítico. Ou chamaremos influência, doença. E chamaremos orgulho, jactância, vanglória. Chamaremos qualquer doença. Está representando ali Golias. Diz, nessa noite o chamaremos de câncer. O chamaremos paralítico. Certamente que Davi não tinha nenhuma, não podia competir com ele com nenhum tipo de arma. Não podia competir com ele, ou seja, não estavam pareado um gigante como esse. Comparado com Davi, os homens daquele, os ombros daquele homem provavelmente mediam 10 ou 12 pés de lado a lado, mais de 3 metros. Imagine, 10 a 12 pés, mais de 3 metros, isso toma bastante. Provavelmente media 14 ou 15 pés de altura, 4 a 4 metros e meio. Ele escreve ali do lado, Golias, 14 pés, traço 15 pés de altura, 4 a 4 metros e meio. E de ombro, de 11 a 12 pés, mais de 3 metros. Uma espada para ele, ou seja, aqui está falando de Davi. Uma espada para ele era como uma agulha de costura. Uma espada das normais era como uma agulha de costurar. A sua provavelmente tinha uns 20 pés de largura, mais de 6 metros, imaginem. 20 pés de comprimento e diz que o fio media como 4 pés, 1,20 m. E um pequeno Davi em pé ali, com um pedacinho de couro de cabra ou de ovelha, amarrado de 2 tirinhas, mas foi revelado a ele. Ele escreve Davi. A revelação o pegou, lhe chegou, ele disse, amém. O Deus que me livrou das garras do urso, que me livrou das garras do leão, quanto mais me entregará este filisteu incircunciso na minha mão? Nessa mensagem também nos fala algo
dessa revelação que foi dada a Davi, na mensagem tratando de fazer serviço a Deus fora da sua vontade. Na ocasião que foram mover a arca, vejam na página 44, nos diz, notem aqui, em nosso texto, notem Davi, rei de Israel. Ele teve a revelação de trazer a arca de Deus de novo ao seu lugar. E ali ele escreve, Davi teve a revelação. Isso eles nunca consultaram nos dias de Saul, porque Saul tinha se desviado. Assim que eles não consultaram a arca, o pacto, nos dias de Saul, porque ele tinha se desviado e tinha se afastado de Deus. Assim que Davi, rapidamente, com inspiração, agora notem isto, é um texto muito traíra se você não tomar na forma correta. E ele escreve, texto que trai se não se toma na forma correta. Ou seja, que as escrituras é preciso tomar na forma correta, porque se não se convertem, a pessoa em algo traíra. E eu sinto que a hora está chegando em que devemos ser homens, ao invés de recém-nascidos, devemos ter carne vigorosa ao invés de leite. Note Davi, rei de Israel. O rei acabava de ser ungido, ou eleito rei. Samuel o ungiu pela vontade de Deus, e ele foi absolutamente o rei eleito por Deus, sem lugar a dúvidas. E aqui ele está, e a inspiração lhe vem. Foi revelada a Davi. Ele obteve a revelação. Ninguém mais tinha dito algo com relação a isso. Vamos trazer a arca, porque a vontade de Deus é que tenhamos conosco a arca. Que consultemos a Deus por essa arca. Algo muito nobre. Você não crê? Bem, agora continua dizendo aqui, onde paramos na página 27. Seus irmãos de obras, fé expressa. Seus irmãos estavam mais capacitados para fazê-lo. A cabeça e os ombros de Saul sobressaíam por cima do seu exército. Mas vejam, não foi revelado a eles. Ou seja, aos 7 anjos, aos 7 irmãos de Davi, não foi revelado a eles. Amém, ali está. Eles criam que podia ser feito. Eles criam que Deus podia fazê-lo, mas não foi revelado a eles. Ele escreve, eles criam que Deus podia fazer, mas foi revelado a Davi. Veja, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja, também, eles creram que Deus cumpriria a promessa do estabelecimento do reino e de ter essa mudança de reino dos gentios a reino do Messias. Mas não foi revelado a eles como. Tinha que ser primeiro um mensageiro dispensacional e tinha que ser numa era de pedra angular. E sob uma dispensação correspondente à dispensação do reino. E não foi revelado a eles. Como? Seria que Deus estaria pelejando, guerreando e obtendo a vitória do Golias deste tempo, que é a besta, o falso profeta, o anticristo, o homem de pecado. A eles não foi revelado. Mas ao oitavo, sim. O oitavo, sim, sabe como fazê-lo. Como foi ali Davi. Davi sabia, porque foi revelado a ele. Como ia terminar com Golias.
Mas não foi revelado a eles, mas foi revelado a Davi. Assim que, aí está a diferença, justamente aí. Se a você é absolutamente revelado que Deus vai curá-lo, você vai ser curado. Você receberá. Não me importa o mal que você tenha e qual seja a diferença. Pode ser pior que Davi e Golias. Mas se é revelado a você. E notem, quando é revelado, Davi perdeu o medo. E ele escreve, quando foi revelado a Davi, ele perdeu o medo. Ele disse, hoje cortarei a tua cabeça. Amém. Rápido. Nosso Deus por graça, nesse momento crucial, quando uma decisão tem que ser tomada, aquele mesmo Deus que produziu a graça naquele dia e deixou cair aquela semente de fé naquele menininho de aparência corcunda, vem do seu coração, aquele mesmo Deus, neste momento crítico, pode tirar aquela mulher daquela cadeira de rodas. Esse homem lá, e vocês podem crer, ela com todos os seus problemas, quando esse grãozinho de fé é revelado a você. Se tiverdes fé, diz a Escritura, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e passará. E não me importa quanto tempo demore. Agora, notem ao gigante do outro lado. Ele não creu. Está falando de Golias. Ele não creu isso que Davi ia fazer. O câncer também não crê. Ele riu e disse, eu sou acaso um cachorro? Vocês mandam esse menino, essa criança para brigar comigo? Disse, te levantarei na ponta da minha lança e deixarei que as aves comam tua carne. Pois ele tinha tudo do seu lado, ao seu lado. Mas vejam vocês, que aquilo não abalou Davi no mínimo. Por quê? Foi revelado a ele. Ele tinha fé no que estava fazendo. Ele sabia que ia fazer, que ia conseguir. E se o fez, foi porque foi revelado a ele. E ele sabia onde estava em pé. Recordem que o rapto é uma revelação. E se Deus falasse isso diretamente agora ao seu coração, dizendo, você não vai estar deitado nessa cama, não vai estar sentado nessa cadeira, estará curado. Não haveria nada que pudesse mudar sua mente com relação a isso. Escreve cama, cadeira. Mas enquanto isso não acontece, cada pregador no mundo pode orar. Eu não digo que não ajudará. O ajudará, te dará ânimo. Mas até que essa fé, vejam, o poder de cura está em você. Não vem do pregador, vem a você por revelação. Por fé, não por poder, não por força, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Meu Espírito, por graça, te revela isto. E não há nada que possa tirá-lo. Por fé, revelação. Então, Davi, para comprovar suas obras, agora, alguns deles disseram, eu sei que você é travesso. Seu irmão disse, tu veio ver a batalha, agora regressa lá para as ovelhas. Ele disse, me deixe falar com o general Saul. Vejam vocês. E Saul disse, agora, filho, eu admiro tua coragem, mas você é só um jovem, um menor, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Você não pode competir com ele. Ele disse, eu cuidava o rebanho do meu pai. Ele podia se basear em algo. E vejam no livro de citações. Na página 123.
párrafo 1099 dice, Parágrafo 1099 diz: Él era Elohim, Ele era Elohim, el Eterno, o Eterno. pero en él había pensamientos. Mas nele havia Él quería pensamentos. hacerse material, Ele matéria, queria se tornar material, E que isso matéria, material. E o que ele fez? Arriba escribe Elohim, Em Dios cima quería escreve hacerse Elohim, carne. Deus queria se fazer E carne. escribe, uno tiene que hacer E escreve, algo a pessoa tem que para fazer algo simbolizar. para simbolizar. ¿Y qué hizo él? E o que ele Entonces, fez? él habló uma Então palavra, ele falou e la uma palavra palavra. foi materializada. E a palavra foi materializada. Eso es la pintura entera de Isso Génesis, Apocalipse. é No es nada o incorrecto. quadro todo de Gênesis e Elohim Apocalipse. Não há nada errado. materializado, É Elohim para que ele pudiera ser materializado tocado, para que ele sentido, pudesse ser tocado, e no sentido. milênio, E no allí está milênio, Elohim sentado ali en el está trono. Elohim sentado no Eso es trono. correcto. Com Isso é todos os correto. súbditos ao Com redor dele, todos os seus súditos los ao que redor predestinó dele. antes de la Os que fundación ele del mundo. predestinou antes da fundação do Como mundo. hombre construyendo É como um homem construindo campaneos, ou haciendo campaneos. sinos ou El fazendo fabricante, sinos. Cada O campana tiene que sonar moldador, diferente cada sino tem de que la soar otra. diferente Los mismos materiales, do outro. pero Os mesmos tanto materiais, hierro, tanto mas acero, tanto tanto ferro, latão tanto para aço, tanto para bronze ladar para fazer, el retintín. Eso es la manera baladar que hizo o Dios. sino. Ele engendrou Dessa maneira Deus o fez. a Ele esse, uniu a isso este, com a aquilo esse, e a este, a isso esse, com aquilo hasta e que aquilo com obtuvo isso, até que ele exatamente obteve o que ele queria. exatamente o que ele queria. E aí, al ladito, dibuja uma pedra angular. Uma E aí do lado desenha uma pedra angular, uma que ele estrela de obtuvo Davi, exatamente, ao lado esquerdo dibuja uma estrela de Davi. que ele e escreve obteve campana. exatamente ao lado E esquerdo arriba desenha uma escreve a estrela de palavra, Davi e hablado, sino, e Foi do lado escreve materializada. palavra falada foi materializada. Estará Elohim. Estará materializado Elohim en el milenio. materializado no Pero milênio. vean ahí lo que Mas nos vejam dice, aí o que ele nos diz. que uno tiene que hacer algo para Que a simbolizarlo. pessoa tem que fazer Agora, algo como para está dizendo aqui, simbolizá-lo. Agora o que está nos dizendo aqui? El hermano Branham, O irmão cuando Branham, David quando Davi está tomando como base está algo tomando que como base representa lo que iba a algo hacer. que representa o que ia fazer. Miren, vamos a ir un momento aquí al libro Vejam, de las vamos Edades, um momento aqui ao livro das Eras, editado en la página na página 401, 401, abajo, a la embaixo, 402, a 402. dice, aquí vemos el amor de Dios. Diz, aqui vemos o amor de Deus En amor. Él deseaba em amor. una familia Ele de desejava uma família de hijos filhos, que se parecieran a él. filhos que se parecessem com ele. 401, Essa página 401? 404. 404? La 400. 400. De ustedes, aquí es la A 401. 400 de vocês, aqui é 401. Él deseaba una familia de hijos. Ele desejava hijos uma que família se de filhos, parecieran a él. filhos que se Ante parecessem él com ele. está toda la humanidad. Diante dele como está uma sola toda a massa de humanidade como uma só massa de barro. Esta misma masa de barro, Dessa mesma hará massa de vasos barro, para honra e ele vasos fará para desonra. vasos para honra e la vasos para elección será desonra. su propia A elección. escolha, a escolha será sua própria escolha, ou seja, a escolha, a eleição é a de Entonces, Deus. aquellos seres escogidos Então aqueles seres nascidos do seu escolhidos, espírito, nascidos do seu espírito, serão treinados para ser conforme a sua imagem em seu modo de viver. Ele repreende com toda tolerância, benignidade e misericórdia. Ele castiga com suas mãos feridas de cravos. Às vezes, este oleiro tem que tomar o vaso com o qual está trabalhando e quebrá-lo completamente, para assim reconstruí-lo exatamente como ele o deseja. Mas é em amor. Isso é seu amor. Não há e não pode haver outra maneira para mostrar seu amor. Oh, manada pequena, não tenham medo, não tenham temor. Esta era está terminando rapidamente.
Aí desenha uma pirâmide e as eras. E a sétima era, divide aí a flecha para a sétima era, onde diz essa era está terminando rapidamente, e quando já estiver para terminar, aquele joio será juntado. E como um cordão de 3 dobras, não se romperá facilmente. No livro não trouxe, no livro das eras sem editar, se conseguirem esse extrato, onde diz que o joio será juntado primeiro e depois virá o rapto, ou está no Era Sem Editar, vejam onde estiver essa partezinha aí. Porque vejam aqui, ou vejam que busquem essa página que tenha que ver com isso, porque seja a mesma. Mas no Sem Editar ele tinha colocado ali que o joio ia ser juntado antes do rapto, um escrito. Se vamos seguir, se conseguirmos. E quando já estiver para terminar, aquele joio será juntado. E como um cordão de 3 dobras, não se romperá facilmente. Eles terão uma tremenda força de 3 partes: poder político, físico e espiritual de Satanás. E eles tratarão de destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, mas perseverará. Não tenha você temor daquelas coisas que virão sobre a terra. Porque, como amaram os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:1. Vamos ver aqui por esse lugar, neste vermelho. Aí 3:30. Edades sem editar. Era sem editar. En la 320. Neste na 320. Sim, eras. Editado. Miren lo que leímos allí. Vejam o que lemos ali. Foi na era de Laodiceia. Aqui está na era de Sardes. Ele nos fala ali. Na 317 de vocês, busca 317 editado eras. Aqui é 320 desse. O grão de trigo que se tornou uma planta para a colheita é o registro da igreja. E assim como nem toda a planta de trigo é grão de trigo e nem toda a planta é utilizada na colheita, assim também é com a igreja. Nem toda a igreja é a noiva, nem é dada a vida eterna à igreja inteira. Mas uma parte dela é juntada ao celeiro e outra parte é reservada para que possa entrar a vida eterna na segunda ressurreição. E outra parte, que é conhecida como palha, é queimada no lago de fogo. Isto é exatamente o que disse João Batista e também Jesus. João disse que o trigo seria juntado no celeiro e a palha seria queimada. Lucas 3,17. Jesus disse: colhei ou tomai primeiro o joio e depois recolhei o trigo. Mateus 13:30. O movimento ecumênico juntará as igrejas joio, porque o joio tem que ser juntado primeiro. E, mesmo que seu fim é ser queimado, elas não são queimadas quando são juntadas, mas que são reservadas para um tempo futuro, o qual é ao fim dos 1000 anos, ou seja, a segunda ressurreição. Mas, uma vez que o joio foi juntado, o rapto pode acontecer.
E realmente acontece em algum momento entre o tempo quando o joio é juntado e o anticristo é revelado. E aí ele escreve o rapto depois que o joio é juntado. Então virá o dia quando todos estarão juntos, como é visto em Daniel 7:10. O rei estará ali com sua esposa e diante deles estarão as multidões que serão julgadas. Sim, todos estarão ali. Todos os livros são abertos. Uma disposição final de todos é feita. A colheita certamente está terminada. Os livros para sempre são fechados. E aí ele escreve em cima desse parágrafo, ou pelo menos essa página, escreve: o juízo é igual. O espiritual depois da sétima era. Agora, continua dizendo aqui onde paramos, na mensagem Fé é Obras expressada. Ele podia baseá-lo em algo. Amém, ó irmão. E o Deus que salvou tua alma não pode curar teu corpo. É exatamente o mesmo, é revelado a você. Ele é seu curador, segundo, assim como foi seu salvador. Bem, mas primeiro tem que ser revelado. Essa é a diferença. Ele tinha algo sobre o que basear a sua fé. Disse, desculpem agora, isto nunca aconteceu antes. Mas ele disse, o mesmo Deus que me livrou das garras do leão, me livrará deste filisteu incircunciso. Como sabe, Davi? Eu creio. Por quê? Me foi revelado. E disse, ele sabia o que estava falando, porque quando o gigante disse, te darei como alimento às aves, ele disse, te cortarei a cabeça. Aí estava a diferença. E o fez. Sansão, um dia foi surpreendido em uma pradaria por 1000 filisteus que vinham contra ele. E ele buscou no solo, no chão, e ali tinha morrido uma mula. E tomou a queixada velha, o osso de uma queixada, tão seco como podia estar. E saiu perseguindo aqueles filisteus, golpeando-os na cabeça com essa queixada seca de mula. E até onde eu sei, nem sequer um dente caiu dessa queixada. E os elmos, os capacetes daqueles filisteus, provavelmente tinham 1 polegada de espessura, porque naqueles dias eles golpeavam uns aos outros com garrotes de guerra, para evitar que golpeasse a cabeça. Mas ele tomou a queixada daquela mula e terminou com 1000 filisteus. E a queixada não se rompeu. Ele simplesmente se manteve golpeando-os assim, segundo apareciam. Assim que o resto deles fugiu para as rochas. Qualquer um vai fugir, imagine. Vejam que estavam se afastando dele. Por quê? Ele cria. Algumas vezes, para mostrar, quero dizer algo mais. Opere dentro dessa pulsação nesse momento, como fez Josué, como fez Maria Madalena e todos aqueles. Justo nesse momento preciso, quando algo lhe é revelado a você, agarre-o. Mantenha-se a isso, se sujeita a isso, a esse momento preciso. E ele desenha uma estrela de Davi e escreve, agarre-o e opere quando te é revelado. Página 254 do livro dos selos. Quando esse grupo possa tomar a palavra e colocá-la bem. Agora veja o que falamos. Numa pequena porção que falamos essa manhã. Você tem as promessas. Ou seja, aí nessa coroa estão as promessas. Não solte. Estão aí. São
de quem as retiver. Retengan esas promesas. Retenham essas promessas. No las suelten. Não Son de soltem. usted. São de Solamente vocês. es Somente é crer nelas. y en base de esa fe, E com base dessa fé, las Deus materializará. as materializará em você. Miren allí, coloca Vejam ali, coloca a Goliat y pone el a ejemplo del Golias cáncer e coloca o de la exemplo do parálisis. câncer, y de da todas para- esas da- enfermedades. paralisia, de todas as doenças. Le fue revelado a David Foi revelado a que Davi le iba a cortar la cabeza, lo iba a matar. que iria cortar a cabeça ou Y mataria. así es revelado E assim é revelado a cada filho de Deus, cada escolhido de Deus que tem sua coroa e a retém. É revelado e é mostrado essa escritura que diz: ó morte, eu serei tua morte. Vejam porque, ao serem transformados, este corpo terreno, corruptível e temporário, o qual, se não chega à transformação, morre porque envelhece. Vejam neste tempo final, este corpo corruptível será vestido de incorrupção. E isso mortal será vestido de imortalidade. E quando isso é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então diz: se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte em vitória. E aí diz: onde está, ó morte, teu ferrão? Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, do 49 em diante. Vejam, as promessas são para quem crê e quem as retiver. E baseados nessa promessa, porque é preciso ter essa fé baseada em algo, pois baseado nas promessas que ele nos disse que neste tempo se cumpririam. Baseados nessas promessas nós cremos e serão cumpridas neste tempo final. Se sujeite a isso, a esse momento preciso. Sim, se isso foi revelado a ele, está sendo revelado a nós neste tempo final, através do ensinamento, através da pregação, através dos 7 trovões. Sim, isso foi revelado a ele. Ele foi ao encontro desses 1000 filisteus. E agora, o que vocês pensam quando aqueles filisteus disseram? Agora vejam, ali vem aquele anão de ao redor de 4,5 pés de altura, 1,30 m para começar, com 7 crespinhos, cabelos pendurados pelas costas, os 7 trovões. Ele escreveu numa mensagem. Escreveu 7 trovões. Como o mimado afeminado de mamãe, vem ali com uma queixada de uma mula. E vejam a nós, que grande exército somos. Aí escreve, Sansão de 4,5 pés de altura, 1,30 m. Não é isso ridículo? Mas o que ele estava fazendo? Ele estava expressando àqueles filisteus o que tinha sido revelado por Deus. Ele pegou o osso e correu, porque isso foi o que ele colocou em suas mãos. Ele colocou aquilo em suas mãos. Isso era o que ele queria. Ele podia fazê-lo. E fazendo assim, ele estava expressando àqueles filisteus o que Deus tinha colocado em seu coração que fizesse. E escreve a fé expressada por Sansão. Agora continua dizendo aqui. No livro de citações também há um lugar. Vamos ver. Onde nos fala da igreja. Vamos ler um pouquinho mais. Veja este outro parágrafo já terminando esse extrato diz: portanto,
Todos, pela fé, estamos vendo o invisível. Vejam, pela fé, Cristo, estamos vendo a salvação da nossa alma. Pela fé em Cristo, vemos na morte de Cristo o sacrifício expiatório pelos nossos pecados para a reconciliação nossa com Deus, a qual Ele efetuou em nós. E Ele nos reconciliou com Deus. Agora vejam no livro de citações, na página 11A, parágrafo 106. E vamos a ler algumas porções aqui. E vamos ler algumas porções aqui. Dessa linha que o irmão Branham está falando aqui, nestes extratos. Disse, deixe que a igreja pentecostal se endireite, se arrume com Deus, e eu provarei a vocês que o Espírito Santo virá diretamente, porque a igreja estará tão cheia do poder do Espírito Santo que não haverá um membro cometendo um pecado. O Espírito Santo o chamará fora, como aconteceu com Ananias e Safira. Isso é correto. Mas você não pode fazê-lo quando nem ainda tomou seu treinamento de pré-escolar, kindergarten, pré-escolar. Em cima escreve Ananias e Safira. Agora vamos ver outro lugar na página 6. Também. Parágrafo 49. Nos diz: ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. E eles têm fé. O remanente pequeno, depois que as portas dos gentios é fechada. Deus ungirá uma igreja então. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas Ele o está fazendo hoje. E aí em cima escreve a unção depois que a porta dos gentios estiver fechada. Ou seja, a dispensação da graça estiver fechada, o qual já está fechada. E ele aí desenha ao lado esquerdo uma pedra angular e uma porta. E nas eras embaixo também desenha uma porta na parte de baixo. Também na página 62. A 61 também ali nos diz. A 61 também ali nos diz. Vamos ver a 61. Parágrafo 528, vejam, diz: eu muitas vezes quis entrar em uma igreja, eu desejei vê-lo. Eu suponho onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, onde quer que fosse, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali. Não. O Espírito o chamaria fora. Vem? Ele não podia ficar mais. Como Ananias e Safira. Vocês não poderiam fazê-lo. Não haveria pecado nesse grupo. E escreve Ananias e Safira. Recordem que pecado é incredulidade. Agora vejam na página 62 também. Na 546. Se uma igreja verdadeira
fosse ordenada de llenada Deus, verdaderamente con el Espíritu Santo. cheia verdadeiramente com o Espírito Santo, se o pecado aparecesse na igreja, seria outro, como Ananias e Safira. E escreve em cima Ananias e Safira, e do lado desenha uma pedra angular e as eras. Há outro lugar também. Há outro lugar também. Na 148, parágrafo 13 e 15. Parágrafo 1315. Nos falta poder que devemos Nos ter. falta poder que deveríamos ter. Onde a grande máquina deveria estar funcionando, com grandes sinais e maravilhas. Onde este edifício deveria estar tão cheio do poder de Deus, agora até que um pecador não poderia ficar aqui dentro. O Espírito Santo condenando rapidamente dessa maneira, assim como Ananias e Safira. E desenha uma pedra angular e as eras do lado esquerdo. Em cima escreve Ananias e Safira. A 171 também. A 171 também. Nos diz do parágrafo 1539. Vocês sabem, a hora em breve aparecerá, quando precisamente entre nós o Espírito Santo falará claro, e aí desenha uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Falará claro como Ananias e Safira. Essa hora está chegando. Só recordem isso. Deus vai morar entre seu povo, entre sua gente. Escreve em seu templo. Em cima escreve, através de São Pedro falou a Ananias e Safira. E falará por su, e aí deixou. E a 60, vamos ver se a 61 la leímos já. Vamos ver, a 61 já lemos. Miren, la 61, la 533. Vejam na 61, 533 também diz. Isso foi o desejo do meu coração, de ver uma igreja que está tão cheia de Deus, até que o pecado não possa morar nela em qualquer parte. O Espírito de Deus chamando-a fora onde quer que está. Eu quero ver isso. E uma coisa que eu desejo, a grande visão do Senhor, que eu sempre desejei ter do Senhor. Agora, ele sempre tinha desejado isso, o cumprimento da visão da carpa. E veja como Deus cumpre, levando e mostrando o que estava ocorrendo ali. Em cima ele escreve ali, Ananias e Safira igual, na carpa. Ele me disse na outra manhã, perto das 10 da manhã, e isso satisfez meu desejo. E aí escreve a visão da carpa, desenha uma estrela de Davi e escreve 10 AM. Não sei se essa já la habíamos. Não sei se essa já tínhamos lido. E isso satisfizo meu desejo por anos e anos desde que e isso satisfez meu desejo por anos e anos desde que eu fui um ministro. Eu desejei ver isso. E finalmente veio a acontecer. Pelo qual estou agradecido a Deus. Eu não disse nada sobre isso. Só tenho escrito. E sei que isso é exatamente o que eu estive pedindo todo o tempo.
Agora, sigue dizendo aqui nosso irmão William, neste mensagem. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, nessa mensagem Somente Crer, pregado em 5 de novembro de 1994, em Caucupé, Paraguai. Caucupé, Paraguai diz, e ele não pode fazer muitas coisas em vocês se vocês não creem. Mas se vocês creem, ele pode fazer muitas coisas em vocês e através de vocês, e em mim e através de mim. Somente crê. Tudo é possível. Tudo o que Deus prometeu é possível. Somente crê. Nessa mensagem que estávamos lendo de obras, é fé expressada, na página 47. E 48, parte da 48. Diz, querido Deus, isso já foi. Já terminando na oração. Diz, querido Deus, quem foste manifestado em carne na pessoa de Jesus Cristo, que se levantou dentre os mortos ao terceiro dia, de acordo às Escrituras, e subiu ao alto, e enviou aos discípulos a evangelizar todo mundo, e disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Deus, a igreja pentecostal desse dia, a restauração dos dons. Senhor, que possam aqueles homens, talvez alguns estejam presentes aqui, outros ouvirão a fita ao redor do mundo, faça que eles compreendam que este é o chamado à noiva e não uma mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal foi para restaurar os dons da igreja, mas esta é o chamado fora, a sair para a noiva. Outra mensagem que viria justamente antes de que Sodoma fosse queimada. Permita que eles entendam, querido Deus. Ele escreve ali, este é o chamado à noiva, e não uma mensagem pentecostal. Querido Deus, fé, eu creio em Ti, porque foi revelado pelo Teu Espírito através da palavra de Deus, e foi manifestado e tornado manifesto ao mundo inteiro. Certamente, Senhor, na minoria, Teus grupos sempre são dessa maneira. Mas Tu disseste, não temais manada pequena, pois ao vosso Pai lhe agradou dar-lhes o reino. Por isso te rogo, ó Deus, que os homens possam olhar fora do seu intelecto. Ele escreve intelecto. Que afaste seu olhar do que possam pensar que é correto. E olhe dentro da Escritura. E escreve olhar dentro da Escritura. E foi falado aqui ontem à noite, permita que essas pessoas pensem como fez a rainha nos dias da grande destruição da Babilônia. Ela disse, há um homem entre vocês chamado Daniel, que estava no reino de seu pai. O pai pentecostal estava em seu reino. E ele é um dissolvente de toda dúvida. Alguém que dissolve toda dúvida. E agora, Senhor, permita que o Espírito Santo que esteve no reino pentecostal, o reino que esteve em Martim Lutero, em John Wesley, e assim até John Smith e Alexander Campbell, e por todas as eras, Ele é um Deus, Ele é alguém que dissolve. Ele dissolveu os pensamentos. E as pessoas nos dias de Lutero, aquele homem, o justo pela fé viverá. O metodista, ele dissolveu todas as dúvidas e disse que eles deveriam ser santificados. Na etapa de Wesley. E nos dias de Pentecostes, eles falavam em línguas. Deram lugar à manifestação do Espírito por cura divina e assim sucessivamente. Dissolveu toda a dúvida no coração pentecostal. Mas, ó Deus, eles se denominacionalizaram. Eles regressaram para tomar ideias humanas. E escreve ideias humanas.
Portanto, agora, quando a noiva está sendo chamada, como tu prometeste aqui na Escritura, lendo diante do mundo, noite após noite, o observamos com nossos olhos. Deus, que dissolva todas as dúvidas no coração do povo. Faça que voem rapidamente ao Filho aberto, para serem amadurecidos e colocados no celeiro, e não ser deixados no talo para serem queimados, mas que possam ir ao celeiro nessa noite. E continua dizendo nosso irmão William, que o anjo do pacto seja com cada um de vocês e os use conforme sua fé. Como dizia Jesus, seja feito conforme a tua fé. Se vocês não têm limitações quanto a crer no que Deus disse em sua palavra, Ele não terá limitações em fazer, em cumprir o que Ele disse que fará. Somente crê. Tudo é possível. Seja feito conforme tua fé. Conforme a tua fé, seja feito. Vimos nesta ocasião, assim, nestes versículos, os quais foram lidos, e há muitos mais que poderíamos citar, mas vamos vendo gradualmente isso que ele nos disse ali, nessa mesma mensagem, ao princípio, onde ele nos disse como as condições, como eu vejo na Escritura, em que condições tem que estar a igreja para o rapto. E o que acontecerá justamente antes de que ocorra o rapto? E como acontecerá? Em que condições? Ou seja, as condições que tem que a igreja ter, o qual vemos ali, que tendo essas condições, não haveria nada impossível para uma igreja que reúna essas condições, o qual vamos rumo a isso. E estamos pertinho de chegar a ter essas condições para que se cumpra em breve tudo o que tem que ser cumprido e chegar até esse momento que o reverendo William Branham viu. Estamos no trajeto, no caminho, para chegar a esse dia. Vamos no caminho correto, no rumo correto. Não olhem para trás, mas para frente, para a meta, que chegaremos. Nos colocamos em pé e deixamos assim, neste tema, esse é um tema, as condições da igreja para desenvolvê-lo e ver através da Escritura e das mensagens do reverendo William Branham e também do nosso irmão William Soto Santiago. Tudo o que há nesse tema das condições da igreja para o rapto. Vejam, podemos até colocar esse tema, as condições da igreja para o rapto. Em algum momento falar, ou nos diferentes estudos também, podemos falar algumas coisas desse tema. Seja feito conforme tua fé. Conforme a tua fé seja feito. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.